Hoje quero ler uma parábola e vamos estudar uma parábola bastante interessante na palavra de Deus em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Essa parábola é conhecida como a parábola da viúva e do juiz iníquo, ou do mau juiz, né? Do mau juiz. Vamos ler Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Diz assim, perdão. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós estamos estudando as parábolas aqui nos domingos numa perspectiva escatológica. O nosso tema de estudo é parábolas, verdades atuais. Verdades sempre atuais. Porque verdades eternas são sempre atuais. Ora, a Bíblia tem muitas passagens que nos exortam a orar. Nós estudamos, nós temos um discipulado, nosso discipulado, nós estudamos sobre a oração. O que é orar, como orar, por que devemos orar. Há muitas passagens que não somente nos exortam a orar, mas também contêm muitas promessas. Algumas passagens sobre a oração são acompanhadas de promessas de Deus, de promessas do Senhor para nós. Promessas principalmente de que o Senhor nos ouvirá e de que o Senhor responderá. Ouvirá e responderá. Jesus mesmo disse, tudo o que pedirmos em oração, crendo, diga, receberemos. Isso, crendo, receberemos. Isso está em Mateus capítulo 1, versículo 22. Crendo, receberemos. Ora, apesar de várias promessas de que Ele responderá nossas orações algumas vezes parecem que não são respondidas, não é verdade? Ou que está demorando muito para serem respondidas. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quantas pessoas têm orado por alguma coisa e têm esperado e ainda não tem visto, ainda não tem acontecido, eu diria que muitos de nós, eu diria que a maioria de nós e talvez todos nós. Mas não quer dizer, apesar de termos orado e pedido e esperado, não quer dizer que Deus não está ouvindo e que Deus não está respondendo. Provavelmente Deus já respondeu, Deus está respondendo e nós não estamos percebendo. Então, Deus responde sempre. Amém? Sempre. Ora, Ele responde sempre. Apesar de parecer que certas orações demoram
a ser respondida. Ele nos encoraja a seguir orando com perseverança, com persistência, com fé, sem se cansar, orar sem cessar, orar sem desanimar, orar sem cansar. É o que nos ensina essa parábola. Orar insistentemente. Esse é o tema dessa mensagem. A oração persistente, a oração que persiste, a oração que insiste. Ora, nessa parábola, assim como quase em todas as parábolas, a motivação do Senhor é ensinar que devemos orar sempre sem desanimar. Cada parábola tem uma motivação, uma resposta de Deus a uma pergunta, a uma crítica, até uma ofensa ao Senhor. Ora, essa parábola, ela é a confirmação, ou digamos, ela é a irmã gêmea de uma outra que Jesus conta em Lucas capítulo 11. Não vamos ler agora, mas Jesus conta uma pequena parábola. Depois você pode ler, vocês que estão anotando. Eu vejo que vários estão anotando e eu gosto muito disso. Em casa você também deve anotar. Você aí na sua casa, quando você está estudando conosco, não ouça a palavra e não adore, minha gente, ouvir, fazendo outra coisa, né? Deixa, terminando a palavra, você vai fazer o almoço, ok? Mas fica aí vendo a palavra, pega um caderno, a Bíblia e vai anotando, assim você participa, isso te ajuda a gravar, a guardar, né? Então, para você que está anotando, Lucas capítulo 11, de 5 a 8, há uma pequena parábola que Jesus conta de um homem que foi importunar um amigo à meia-noite. Naquela época, as casas eram pequenas e as pessoas dormiam todas no chão, todas espalhadas no chão. As crianças, os homens, as mulheres, e muita gente morava junto, né? Muitos parentes. E então, à meia-noite está todo mundo dormindo e o homem vai lá importunar o seu amigo, dizendo: olha, chegou uma visita de viagem e eu não tenho nada, me empresta 3 pães, me empresta 3 pães. E insistiu. E diz o texto que o amigo atendeu a este homem, não porque é seu amigo, mas por causa da importunação, por causa da insistência. Ele levanta, ele passa por cima de todo mundo, ele vai lá atender o amigo, mas não é porque é amigo, mas é porque insiste. O que o Senhor está querendo mostrar para nós é o contrário. O Senhor está dizendo: se uma pessoa má, se uma pessoa que não tem consideração pelos outros, se uma pessoa que não teme a Deus, por causa da insistência, ela é capaz de responder, imagina o Senhor. Imagina o Senhor que é bom, que é nosso amigo, que é nosso Deus, que é nosso Senhor, que é misericordioso, que é bondoso, que nos ama. Como Ele não vai nos responder? Esse é o princípio da parábola, esse é o ensinamento que o Senhor nos quer trazer. Aleluia. Ora, aí o Senhor termina em Lucas 11, de 5 a 8, o Senhor termina essa parábola nos versículos 9 e 10, que aí você vai ver aí. Nos versículos 9 e 10 diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois a quantos? Todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Não há talvez, não há se Deus quiser, não. Diz: todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta se abrirá, todo aquele que pede recebe. Aleluia. Quero começar, já começando, falando sobre o uso da palavra aqui que o Senhor faz, a palavra desanimar, sem desanimar. Outra tradução diz sem esmorecer. A palavra usada no original aqui, ela significa não ceder, sem ceder ao mal, sem se acovardar. Olha que interessante. Pedir, insistir, sem ceder ao mal, sem se acovardar. Ela dá essa ideia de não perder o ânimo, de não desistir por causa do maligno.
Não desistir por causa da tentação, não desistir por causa do ataque, da opressão do inimigo, da luta, da batalha, da dificuldade, da crise. Não permitir que nenhuma dessas coisas impeçam que a gente continue insistindo e orando, porque nós, por natureza, somos pessoas que quando a gente busca alguma coisa e demora para achar e para encontrar, a tendência nossa é desanimar. Ontem eu estava com meu filho fazendo um trabalho lá em casa e eu estava lá. E em algum momento, eu não vou especificar, mas em algum momento estava difícil. Eu não conseguia de jeito nenhum enroscar aquele parafuso. Isso que não podia ver. Eu estava lá, a porca estava lá no fundo e o parafuso aqui. Eu tentando. Aí eu pensei, eu vou largar isso aqui. Mas de repente eu falei, não, vou insistir. Estou dando um exemplo simples, mas que é verdadeiro, que é cada um de nós. Dizem que o ser humano é assim. Você quer saber quando a gente, por exemplo, pintei uma casa, tá bom? Onde você começou? Eu comecei ali. Aí você vai lá, tá bonito. Onde você terminou? Terminei lá. Você vai lá onde terminou. Pode ter certeza que não vai estar igual quando começou. Porque eu já não aguentava mais, já está lá, né? Entende? Então, por natureza, somos assim. Não somos condicionados a persistir. Não somos condicionados a insistir. Às vezes, porque não conseguimos, desanimamos. Ora, você sabe, assim aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, no meio do caminho da jornada para chegar até a terra prometida, aprontou demais. Aprontou demais. Por quê? Porque o povo começou no meio do caminho a perder a paciência e a se perder e a desanimar-se. Tanto é que por causa disso tiveram que levar 40 anos rodando por causa do seu pecado, da sua idolatria, da sua falta de confiança em Deus, da sua falta de persistência. Tiveram que ficar rodando, foram castigados porque não foram capazes de ter paciência de poder esperar Deus cumprir a sua promessa. Deus tinha falado, Deus tinha dito, a terra é de vocês, entram e possuam. No entanto, eles duvidaram, questionaram, se perderam nesse processo. E assim muitas vezes acontece na nossa vida. Irmãos, não podemos permitir que o maligno tire a nossa persistência e a nossa perseverança na oração. Ora, devemos sempre, quando a gente estuda uma parábola, ou qualquer texto da Bíblia, nós sempre devemos olhar o contexto. O contexto é tudo aquilo que está em volta, tudo aquilo que vem antes, depois do texto. Todo texto está dentro de um contexto, e a gente não pode separar esse texto do seu contexto. E nesse texto, nessa parábola, o contexto é o que Jesus fala antes e depois. Jesus está falando, ele está fazendo um discurso sobre a sua vinda. Ele fala sobre os dias que antecederão a sua vinda. Ele diz assim, serão como nos dias de Noé. Já estudamos isso. Aliás, não vamos confundir. Na quinta-feira eu falei sobre isso num dos estudos da parábola, sobre os dias de Noé. Como já vimos isso antes. Agora, assim como ele também diz, assim como aconteceu no dia de Ló, nos dias de Ló, como já vimos nos dias de Ló, quando Ló saiu de Sodoma e choveu enxofre do céu e destruiu a todos. Aí o Senhor diz assim, assim acontecerá no dia do Senhor, assim acontecerá no dia do Senhor. Dias de terror, é disso que o Senhor está dizendo, dias de um terror tão grande, que o Senhor diz assim, e ele termina o contexto dizendo assim, os dias serão tão terríveis, que onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso está no texto, que Jesus está usando antes de entrar na parábola. Ora, Jesus Cristo veio a primeira vez como Senhor, como Salvador, como bom pastor, mas ele virá na segunda vez para estabelecer justiça, para se vingar. É o que diz a palavra de Deus. Diz assim, que da sua boca sairá uma espada afiada e ferirá as nações. Não serão dias fáceis, serão dias difíceis. E se você pode ler isso em Apocalipse capítulo 19,
Apocalipse capítulo 19 fala sobre isso. Ele virá para fazer justiça, ele virá para vingar da sua espada, da sua boca uma espada afiada, e vai ferir as nações da terra, vai convulsionar tudo, vai estremecer tudo, vai abalar tudo. Serão dias extremamente difíceis. Nesse contexto é que Jesus fala essa parábola, é que Jesus ensina esta parábola. Ora, é um encorajamento, entendam isso, é um encorajamento, é uma advertência, sim, mas também é um encorajamento. Ele está encorajando os cristãos a que vivam em tempos difíceis. Como viver em tempos difíceis? Como viver num mundo que está ruindo em todos os sentidos, que está sendo abalado em todos os sentidos. Crentes que estão sentindo que o fim dos tempos está chegando. Quem está sentindo isso, irmão? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca senti tanto como estou sentindo agora, que o fim dos tempos estão chegando. Olha, não sei, às vezes eu chego a imaginar que vai chegar antes de eu ir embora. De tanta convulsão que nós estamos vendo nessa terra, sim ou não? Tantos sinais que estão acontecendo, que estão ocorrendo, que são tão claros e são tão bíblicos. Olha, se crentes que estão sentindo isso não é um sentimento bom, porque nós sabemos qual é o nosso destino, mas não é um sentimento bom no sentido de saber que existem muitas pessoas que estão ao nosso redor que ainda não têm Cristo. Gente dentro da nossa casa, familiares nossos queridos que nós amamos, estão sem Cristo. E nós, embora saibamos o nosso destino e nos alegramos com isso, nós sabemos qual é o destino daqueles que rejeitam a Cristo, sim ou não? E não podemos estar felizes com isso, nem acomodados a isso, nem dizendo, mas eles não querem fazer o quê? Nós temos que insistir com eles também, nós temos que insistir orando por eles, temos que insistir falando com eles. Ora, muitas pessoas estão sozinhas e isoladas, né? Como foi nos dias de Noé. Nesses dias difíceis, nossa oração deve ser fervorosa, perseverante, sem desanimar. Quinta-feira eu falei, se você não fez ainda, se você não viu ainda, entra lá. Gente querida, compartilha, dá um like lá, né? Compartilha, porque eu falei sobre duas parábolas. Uma delas foi sobre a parábola do fariseu e do publicano. Aí fala sobre dois homens estão no templo orando. Um ora mecanicamente, Senhor, o Senhor sabe que eu sou um homem bom, que dou dízimo, né? Diante de todo mundo. Ele vai num lugar assim, onde todo mundo pode ver, aí ele para lá e ele começa a orar, para todo mundo ver. O publicano, o pecador, vai lá longe, lá escondidinho, separado, começa a bater no peito assim, e dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu sou pecador, me perdoa, Senhor. Arrependido. Então, a gente entende que quando se ora, entendendo o tamanho do perdão que a gente recebeu e o tamanho do pecador que fôramos, nós vamos orar dramaticamente, nós vamos ser dramáticos em nossa oração. Não é? Nossa oração não vai ser apenas contemplativa, nossa oração vai ser uma guerra, uma batalha, a gente vai dar tiro, não vai ser de espoleta, não é de canhão para todo lado. O inimigo vai sair correndo, os demônios vão correr para todo lado, porque esse fulano está orando, ele está soltando bomba, granada. É apenas ilustrativo, mas vale a pena pensar assim, sim ou não? Que a nossa oração deve ser forte, que a nossa oração deve ser persistente, que a nossa oração tem que ser dramática. Orar para perseverar. Orar para perseverar no meio de tudo isso. Ora, irmãos, vamos deixar todas as picuinhas, as brigas, as divisões, o eu acho, o eu quero, eu penso, eu sinto. Vamos deixar essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, eu peço. Vamos deixar o eu do lado. Sabe, o fariseu, o grande problema da oração dele foi, Senhor, eu, sei o quê, eu, 5 vezes
Numa frase, ele usa eu. Nós temos que deixar isso. Não é tempo da gente pensar só em nós. A única forma de sermos felizes é servindo a Deus, é servindo ao Senhor, é cumprindo o chamado dele em nossa vida, é persistindo na oração, na fé. Aconteça o que acontecer, as crises sempre vão estar ao nosso redor, mas a nossa oração tem que ser poderosa. Aleluia! Olha o que diz Lucas 21:36. Lucas 21:36. Lucas 21:36 assim: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar, de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Olha esse texto. Vou ler de novo. Não sei se você se emociona. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa, não vou fazer porque estamos na internet, né? Diz assim: estejam sempre atentos e orem. Atentos e orem. Para quê? Para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem, e estar de pé diante do Senhor. Atentos e orando, porque eu vou estar atento e orando, e o que vai acontecer pode ser terrível, difícil, mas eu vou continuar em pé diante do meu Deus. Nada vai me derrubar, nada vai me destruir, nada vai me atingir. Ora, glória a Deus. Essa parábola fala sobre homens sem temor de Deus. Versículo 2 diz assim: um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Essa é a característica da humanidade, essa será a característica dos homens nos últimos tempos. Isso Paulo disse lá a Timóteo: nos últimos tempos os homens serão insensíveis, sem temor de Deus, sem amor à família, egoístas, amantes de si mesmos. Essa será a característica dos homens nos últimos tempos. Por isso as parábolas são atuais, porque esse homem que representa essa sociedade, ele é um homem que não teme a Deus e nem se importa com os homens, nem se importa com o seu próximo. Ora, essa não é a característica de muita gente nos dias de hoje, apesar de toda a generosidade que nós estamos vendo. Muitas vezes as pessoas são generosas porque elas querem aliviar um pouco a sua consciência. Outras vezes são generosas porque realmente elas se compadecem da necessidade do próximo. Quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Mas essa é a característica dessa sociedade. Era aquele homem, ele era indiferente às necessidades das pessoas. Provavelmente, a Bíblia diz que ele era um juiz iníquo, em algumas versões diz um juiz injusto. Ele era um juiz injusto. Grande coisa. E a gente conhece um monte aqui no Brasil. Sim ou não, irmã? Deixa para lá, que essas coisas estão dando processo, né? Mas um juiz injusto, um juiz iníquo, isso é uma pessoa que não estava se preocupada com ninguém. Ele talvez um juiz que julgava por dinheiro e não por preocupação com as pessoas. E como a viúva era uma mulher naquela época, uma viúva, e era muito difícil ser viúva naquela época. Já era difícil ser mulher naquela época, ainda mais viúva. Então, era uma época de muitas guerras, então havia muitas mulheres viúvas, e era muito difícil uma mulher viúva viver naquela época, e essa mulher não tinha dinheiro, e ela vai para aquele homem, ela foi várias vezes, porque pelo jeito aqui, ela foi várias vezes até ele se encher e resolver fazer, porque ele sabia que não ia ganhar nada, por isso ele não queria fazer. Isso é egoísmo. Ora, irmãos, eu não temo a Deus e não me importo com os homens. Esse era o caráter daquele homem. Esse comportamento é usado por Jesus, irmãos, como uma ilustração de como Deus responde às nossas orações e como Deus age conosco. Totalmente o contrário. Se aquele homem mau
por causa daquela insistência daquela mulher, ele a atendeu, ele foi misericordioso com ela, ele fez justiça. Quanto mais o nosso Deus bondoso e misericordioso, não fará justiça em nossa vida, não nos responderá. Ora, por acaso o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos, diz o texto? Vai fazer e vai fazer rápido. Glória a Deus. Olha, o que acontece hoje, meus irmãos, é revoltante, sim ou não? É revoltante, tanta gente morrendo, precisando de assistência e vários indivíduos roubando dinheiro de máquinas, até de máscaras, que vai para as pessoas necessitadas, respiradores, que gente pobre necessita. Os homens estão roubando e muitas pessoas estão morrendo porque não podem ter essa assistência, porque alguém roubou o direito delas terem oportunidade de poder e ter oportunidade igual a todos os demais. Isso é um egoísmo tão grande, é um egoísmo maligno, um egoísmo demoníaco. Ora, a mensagem de Jesus, sabe qual é para nós? Quanto mais o mundo estiver maligno e corrompido, mais vocês devem orar. Mais vocês devem orar. É uma exortação escatológica, é uma exortação apocalíptica, é uma exortação profética para nós. Ora, mas nesse texto nós também temos homens que clamam por justiça. Homens que buscam justiça. Aquela viúva representam esses homens, essa humanidade que está clamando por justiça, né? No meio do sofrimento produzido pelo pecado e pela ausência de Deus. Eu recebi dois áudios recebi, aliás, do pastor Lucas de Malawi. Uma vez eu comentei com vocês de que ele tinha me mandado um áudio dizendo que eles estavam indo dormir todas as noites com fome, porque não tinham o que comer. Se comem antes de dormir, amanhã não tenho o que comer, então vou dormir com fome, porque amanhã eu preciso comer um pouco mais. Malawi é um país tão pobre, há tanta necessidade. As pessoas estão morrendo dentro de casa, caminhando na rua, ele contando que as pessoas caminhando na rua caem, morrem, dentro de casa morrem, pessoas às vezes leva 7, 8 dias para buscarem um cadáver dentro de uma casa. Tem gente enterrando seus entes queridos no fundo do quintal, né? E aí a gente está enviando alguma ajuda. Eu estava uma semana em casa orando, de repente me lembrei dele, o Espírito Santo me comoveu e eu corri atrás, consegui levantar algum dinheiro e mandei para ele. Do nada, escrevi uma mensagem, disse: pastor, estou te enviando tanto para te ajudar nesse momento, sua família e tal. Passou uma semana, ele me mandou um áudio dizendo: apóstolo, muito obrigado, foi Deus quem falou com você. Nós não tínhamos que comer, fazia 3 meses que eu não pagava o aluguel aqui da casinha que eu moro, não temos mais água, não temos mais nada, e eu consegui pagar tudo e comprar comida para minha família. Então, irmãos, há tanta gente clamando por justiça nesse mundo tão corrompido. Eu não estou falando isso, eu não estou trazendo aqui uma mensagem social. Não, porque eu não creio no evangelho social. Eu creio no evangelho que é o poder de Deus para justificação, para libertação de todo aquele que crê. Eu creio que o evangelho tem que ser pregado ao pobre, ao mendigo, e o Senhor vai tirar. Temos que dar o pão? Claro. Temos que levar o pão? Sim, mas não é o pão que vai transformar aquele homem. O que vai transformar aquela vida é o poder de Deus. É o poder do evangelho. O assistencialismo não transforma ninguém. Aliás, as pessoas se acostumam com o assistencialismo. Elas querem o assistencialismo. Elas precisam aprender. Elas precisam ser transformadas por Deus para poder ir trabalhar, para poder novamente adquirir. E Deus pode trazer prosperidade na vida de alguém que é transformado pelo poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para fazer justiça nessa terra. Não é à toa que a igreja está sendo atacada, que a igreja está sendo chamada de conservadora, de radical e até de fascista. Esses crentes fascistas.
Porque nós cremos na família, porque nós cremos na oração, porque nós cremos no poder de Deus, porque não aceitamos o aborto, não aceitamos nada disso, porque não vamos ficar com medo também de falar, não falar certas coisas, senão você vai ter problema. Nós somos uma voz profética nessa terra. Nós temos que dizer a esta nação que o poder de Deus, que o poder de Jesus Cristo pode transformar, libertar, curar esse país. Oh, aleluia. Eu creio, minha gente. Você crê também? Ora, nós sabemos que o problema que estamos vivendo, nós como igreja entendemos que o problema não é um problema social, político, ele é espiritual. Ele é espiritual. E nós sabemos que o Evangelho pode transformar essas vidas. O grande rei Davi disse, fui novo, agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. E sabe o que mais? E nem a sua descendência. Nem o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Ó Senhor, certamente aquela mulher, se você ler o texto, você vai ver que ela não queria somente a sua causa, apenas a sua causa julgada, mas ela também queria escapar do inimigo opressor, porque havia um inimigo que estava em cima daquela mulher exigindo, pressionando ela. Diz o texto que ela queria, faz-me justiça contra o meu inimigo, ela disse. Então, ela pediu várias vezes, clamando pela sua necessidade. Então o juiz resolveu atendê-la, não porque ele era bom, não era, já vimos, mas porque se cansou da insistência e da importunação. Isso quer dizer assim, irmãos, parece que Deus demora. Digamos, Deus demora. Ou melhor, Deus não demora, Deus não demora, Deus trata. Ele não demora, Ele está tratando. Nós aprendemos a lição de que Deus adia a resposta das nossas orações para que a gente tenha uma entrega, uma busca absoluta e persistente, como aquela mulher. Por isso Deus nos entrega essa espera, porque Ele trata conosco, Ele está tratando de nós, Ele não nos deixou, Ele está cuidando de nós. Vou usar um termo um pouco coloquial aqui, um termo assim, não estranho, com todo respeito. Deus não sai da nossa cola. Né? Ele é um marcador persistente. Ele vai estar sempre ali cuidando de nós, embora não pareça. Ora, como aquela mulher que não desanimou nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, né? Nenhuma negativa, ela persistiu até ver a resposta real. O que aprendemos aqui? Aprendemos que Deus, primeiro, Deus não precisa de nada, sim ou não? Deus não precisa de nada. Ele não se beneficia em nada em demorar. Então, quando Ele aparentemente demora, porque Ele não demora, Ele está sempre fazendo isso em nosso benefício. Não, Deus não se beneficia de nada, Deus não precisa. É que interessante isso. Se aparentemente Deus está demorando, Ele está fazendo isso em nosso benefício. Em nosso benefício. Muitas vezes nós estamos preparados para receber e às vezes nossas orações estão fora da realidade. Se eu começar a orar aqui, Senhor, eu quero aproveitar este momento e te pedir um avião. Eu quero ter um avião, Senhor. Né? Outro dia, eu estava com um irmão, fomos visitar, faz um tempo já, fomos visitar um irmão no hospital. E ele faz tempo, hein? Agora que eu estou vendo que faz tempo, eu não devia começar a contar isso. Eu vou me dar mal agora. Estávamos indo na sua Brasília. Não era amarela. Estávamos indo na Brasília. Aí paramos no farol e encostou um carrão. Assim, um carrão. Aí ele disse, vou orar. Eu pedi a Deus um carro desse. Eu falei, tem certeza, irmão? Tem certeza? Você pode insistir, Deus pode te dar. Mas como é que você vai sustentar um carro desse? Como é que você vai pagar o IPVA de um carro desse? Como é que você vai sustentar a gasolina de um carro desse? Como é que você vai pagar o seguro de um carro desse? E se um carro desse... Aí ele, já entendi, pastor. Eu era pastor ainda. Eu sou pastor ainda, irmãos, continuo.
Ele disse: já entendi, pastor, já entendi a lição. Você tem toda a razão. Às vezes nós pedimos coisas para Deus que estão fora da realidade, é uma fantasia. Para que Deus vai nos dar aquilo? Deus nos conhece. Para que Deus vai nos dar algo para nos perdermos, para nos machucarmos? Não, jamais, meus irmãos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ora, outra coisa, devemos entender que a oração nos disciplina. A oração molda o nosso caráter. Enquanto estamos esperando a resposta de Deus, Deus está moldando o nosso caráter. Deus está nos disciplinando. Deus nos está ensinando que oramos no meio das dificuldades, mas também devemos continuar orando quando tudo está bem. Ora, a oração, assim, nos ensina que a nossa riqueza e a nossa justiça não estão aqui, estão lá em cima. E finalmente, somente uma oração profunda e persistente poderá mudar as situações extremamente difíceis. Jesus disse: tem algumas espécies de demônios que só saem com oração e jejum. Existem situações tão difíceis que exigem que a gente ore persistentemente, insistentemente e dramaticamente. Muitas vezes a única coisa que podemos fazer é entregar-nos à oração. Eu estava conversando com o pastor Brito, Cristo Centro Moçambique, Cristo Centro Catembe, Moçambique, e ele me disse: apóstolo, quando informaram que você estava passando, nós fomos para o monte e ficamos 7 dias orando pela sua vida. Dramaticamente, lá no monte, 7 dias, dramático, insistente. Eu falei: então eu entendi porque eu estou aqui agora bem. Até dando uns pulos aqui para você ver como que eu estou bem. Então, quando orei pela vida do meu filho, na cidade de Guatemala, quando ele nasceu, meu filho André, quando eu orei por ele, passei toda uma noite de joelhos orando, e clamando e chorando diante de Deus. Aquelas horas que passei ali orando pela vida do meu filho, parecia uma eternidade, as horas não passavam, mas eu clamei, eu chorei, pedi, e o Senhor respondeu. Quantos estão realmente orando? Alguns acham que devemos orar somente quando as coisas estão difíceis. Outros acham que a oração é para o grupo de intercessão, é para o ministério de intercessão. Aí vai lá, ministério de intercessão, ore por mim, ore. Não. O ministério de intercessão vai orar, tem que orar, vai orar sim. Vai orar, esse é o trabalho, esse é o ministério. Mas você também tem que orar. Outros acham que a oração é para o pastor. O pastor é pago para orar. Todos devemos orar. Todos. Diga todos. Diga todos e diga sempre. Esse é o princípio que nós aprendemos aqui. Todos e sempre. Ponto. E aí eu termino. Deus responde aos seus escolhidos. Deus responde aos seus escolhidos. Ora, hoje se repete a história em certo sentido. A palavra de Deus está sendo zombada por aí. A palavra de Deus está sendo adulterada. Está sendo zombada por uns e adulterada por outros. Há uma perseguição em vários lugares, na África, na Ásia. Estão perseguindo a igreja. Vocês viram, essa semana aconteceu algo inusitado em Curitiba. Uma igreja estava fazendo culto online. E alguém denunciou que estavam... Porque em Curitiba ainda está fechado, não pode fazer o que nós estamos fazendo aqui ainda. E aí chegou um batalhão de carros, de polícia, helicóptero, tudo. Porque a igreja está fazendo um culto. Vamos parar isso daí, isso não pode acontecer. Chegaram lá, tinha 5 pessoas fazendo um culto online. No Nordeste, essa semana, um homem invadiu um templo aberto com um carro. As pessoas estavam reunidas, ele entrou com o carro, saindo, levando cadeira, foi até onde estava com o carro no púlpito, derrubou o púlpito, quebrou tudo, a caixa de som e tudo mais.
irado. Tem gente dizendo assim: eu odeio esses evangélicos conservadores, fascistas, que apoiam esse presidente. Nem sabe se a gente apoia, nem nada. A gente não está apoiando ninguém, nós estamos orando aqui, clamando para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, da nossa nação. Na verdade, irmãos, o Senhor nos está ensinando que a gente estabelece a justiça quando a gente ora. Quando você ora, quando você diz assim: venha o teu reino, Senhor, você está dizendo: venha o teu governo, Jesus, venha a tua justiça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu país. Ora, o Senhor está usando um argumento. Ele diz: se um homem injusto e depravado pode responder com justiça, alguém que lhe insiste, por acaso o Senhor não atenderá os seus escolhidos? Sim, atenderá os seus escolhidos. Vou te dizer algo, irmãos: Deus não adia a justiça. Deus não adia a justiça porque Ele não liga. Não. Ele, na verdade, adia por causa da misericórdia. Talvez você pergunte: por que Deus não fez nada ainda nesse mundo tão vil, tão perverso? Por que Deus não fez nada ainda? Porque Deus é misericordioso. Deus está tendo misericórdia. Aleluia. Ora, Ele sempre espera que aprendamos e nos arrependamos dos nossos pecados. Há um texto, que é o último texto que eu vou ler, de 2 de Pedro 3, 8 e 9. 2 de Pedro 3, 8 e 9. Diz assim: nós estamos colocando o texto para as pessoas lá de casa, e você aqui que está aqui tem o privilégio de usar a Bíblia comigo. Então venha com a sua Bíblia, ou com o seu tablet ou celular, né? Ora, diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente. É diferente. Não que Ele demora, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não está demorando, Ele está sendo misericordioso. Aquela viúva deve ser um exemplo para nós, que vamos clamar nesse tempo tão difícil, para que Ele venha logo. Quando eu estava estudando isso, porque vejam como essa parábola ela é escatológica. Vejam como ela fala da vinda de Jesus, vejam como ela é atual. Eu estava, nossa juventude lá na igreja, nos jovens, a gente cantava um cântico que dizia assim: Maranata, oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue lá da cruz, vem o Consolador. A gente dizia Maranata, vem Jesus, era uma coisa assim. Maranata quer dizer: vem logo Jesus, vem logo Senhor, volta logo Senhor, né? E a gente amava isso, Então, as parábolas, elas nos alertam, quase todas elas nos alertam para a gente estar preparados para a volta do Senhor. Muitas vezes preparados em oração, preparados em santidade. A parábola das 10 virgens, preparadas com as nossas lâmpadas cheias do azeite, do óleo, do Espírito Santo. Quando a gente vai orando e clamando, nossa vida vai se transformando. Quando a gente vai orando e clamando, tudo ao nosso redor vai mudando, vai se transformando. Eu creio nisso, minha gente. Aleluia. A oração aumenta a nossa esperança. A oração aumenta o nosso fervor, o nosso amor por Cristo. A oração tira a frustração, a oração tira o medo. Ora, quando a gente vai orando e clamando, a nossa vida vai se transformando. Cada dia, cada instante, os tempos podem parecer demorar para nós, mas não demora para o nosso Deus. Afinal, para Ele, 1000 anos é como um dia. Pode parecer que para nós esteja demorando, mas para Ele não. Pode ser que para nós esteja distante ainda, mas Ele está dizendo: olha, estou indo. Quando a gente vai orando e clamando, Deus vai agindo, né? Vem, Senhor Jesus. Esperamos o Senhor com ardor em nosso coração, com toda a confiança de que não esperamos em vão.
que a nossa espera é real, nossa espera não é um sonho. Todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Aleluia, aleluia. Oh Senhor, quero terminar com um testemunho. Eu não pedi permissão, mas a profetisa está me ouvindo agora, ele está em casa, está ouvindo. Ela não pôde vir, ore por ela. Nós tivemos uma experiência, nós já passamos uma experiência mês passado, né, irmãos? Fez um mês, fez 50 dias vai fazer. Comigo, foi um susto grande. Há 2 semanas foi com ela. Eu ia pedir permissão para ela para contar, mas eu vou contar, depois ela me perdoa assim mesmo. Né? Eu sei que ela vai... Eu quero contar, irmãos, porque é um testemunho. Deus fez um milagre na minha vida e Deus acaba de fazer outro na vida dela. Apareceram 2 nódulos nela, no seio dela, e ela foi fazer biópsia. Eu fiquei tão mal com isso, irmãos, do que aconteceu comigo. Né? E tão mal, porque... E outra vez, ela foi no médico, o médico disse que ela tinha era mais por causa do estresse mesmo. Que eu e ela estamos passando por um estresse difícil nesse momento. E ela falou, olha, senhora, mas vamos ver, vai ter que fazer biópsia, porque eu não estou gostando, um desses nódulos está crescendo muito, rápido, e eu não é bom. Irmãos, eu comecei a orar. Aí eu disse, sabe, Senhor, eu vou conquistar essa vitória, sabe onde? Para minha esposa. Porque eu fui tão mal, doía mais em mim do que nela, ela estava mais tranquila do que eu. Né? E aí eu comecei a levantar 3 horas da manhã e orar. E chorar e clamar ao Senhor pela vida dela. Fiz um voto para Deus. Não vou contar para você que é meu entre eu e ele. Né? Fiz um voto para Deus. E disse, Senhor, que minha esposa não tenha nada, que ela esteja bem. Que ela esteja, em nome de Jesus, que isso não seja nada. E ela foi fazer a biópsia. Um dos nódulos, a médica tocou nele e ele sumiu. E ela disse, olha, não sei o que aconteceu, mas eu toquei no módulo e ele sumiu. No nódulo ele sumiu. E o outro não tem nada, não é nada. Agora, você poderia dizer, não era nada. Será? Você garante que não era nada? Eu prefiro crer que o Senhor fez um milagre. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Vamos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Pena, porque agora seria o momento da gente orar, colocar a mão, repreender a enfermidade, os demônios todos, né? Mas não, infelizmente nós vamos nos cuidar. Eu, às vezes, no bom sentido, sou tentado a fazer certas coisas que acho que a gente não deve. A gente deve ser prudente. Palavra de Deus, quando eu penso, o Senhor vem dizer, prudência, seja prudente, né? Então, mas nós podemos orar, né, irmãos? Nós podemos orar. Nós podemos orar pelo nosso irmão, nós podemos orar pela nossa família, nós podemos levantar um clamor ao Senhor essa manhã. Podemos levantar um clamor ao Senhor pelas vidas, pela nossa casa, pela nossa vida. Podemos levantar um clamor ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Quer orar comigo, irmão? Quer clamar ao Senhor comigo nessa manhã? Não permita que a máscara te intimide, irmão. Solta a tua voz, clama ao Senhor. Seja dramático na tua oração agora. Seja dramático. Se é grande a tua luta, seja dramático. Se você tem sentido medo e temor, seja dramático agora. Se você tem tido lutas, dificuldades, se você quer que a tua família seja alcançada, tocada pelo poder de Deus, seja dramático na tua oração agora. Se você quer ver o milagre, seja dramático na tua oração agora, em nome de Jesus. Meu Deus, Senhor da glória, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o mesmo, Senhor. Oh Pai, nós lemos esta parábola, Jesus, e é como se o Senhor estivesse aqui falando conosco agora, Senhor. É a Tua palavra na nossa vida, é a Tua presença na nossa vida, é o Teu Espírito Santo que está neste lugar.
Nós sentimos aqui a tua presença, nós sentimos o Senhor falando conosco, meu Deus. Oh Pai, o Senhor entra agora nas casas dos meus irmãos, onde eles estão agora, as famílias, nessas casas onde eles estão ouvindo a Tua palavra, onde a televisão está ligada, estamos entrando pelos canais, pelas redes. Entra, toca nessas vidas agora, traz saúde nessa casa, tira o medo, tira o temor agora em nome de Jesus, Pai. Senhor Espírito Santo de Deus, em cada vida que está aqui, põe Tua mão de misericórdia, de poder, em nome de Jesus. Tira o medo, tira o temor, tira a vergonha, Senhor, tira a tristeza, tira a angústia, a depressão, Senhor, a solidão, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua presença, que a Tua alegria encha o nosso coração agora, Pai. Em nome de Jesus, nós persistimos, nós insistimos nessa oração, nesse ensinamento que o Senhor nos traz hoje, Pai. Nós queremos ser obedientes à Tua palavra, nós queremos colocar em prática o que o Senhor fala conosco, o que o Senhor nos manda fazer, e o Senhor nos está mandando orar, orar, orar. O Senhor está nos mandando insistir, porque o Senhor quer fazer algo, porque o Senhor quer fazer algo, porque o Senhor vai fazer algo, e o Senhor nos está pedindo para orar e clamar, Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia! Bendito Deus! Obrigado pelo milagre. Obrigado, Senhor, porque estamos vendo muitos milagres, sim, Senhor. E vamos ver muitos mais, meu Deus. Não temos medo do que vai acontecer, porque a nossa oração nos preparará e nos fortalecerá, Senhor, para o que vier, meu Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o Teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Entra nas casas agora, Senhor. Traz a Tua cura agora a esse enfermo. Tira toda doença agora. Tristeza, angústia, depressão, ansiedade, saia em nome de Jesus. Frustração, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia agora em nome de Jesus. Venha Teu reino, Senhor. Venha Teu reino sobre a nossa vida agora. Venha o Teu reino sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui agora. Venha Teu reino sobre a nossa casa, sobre essas famílias que nos ouvem. E venha Teu reino sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Venha Teu reino, Senhor, sobre os nossos governantes. Porque quando vier o Teu reino, virá a Tua justiça. Porque onde vier o Teu reino, virá a cura. Por onde vier o Teu reino, virá a salvação. Onde vier o Teu reino, virá a libertação, Senhor. Aleluia. E onde vier o Teu reino, virá a provisão do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Essa é a Tua hora, Senhor. A nossa vida. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Senhor.